Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começando o nosso videoaula da nossa 8ª semana da disciplina de Teorias do Jornalismo. Eu estou recebendo os trabalhos de vocês, né, os artigos dos grupos. Recebi ainda não muitos dos 12 grupos, mas hoje é terça, né, vocês têm até amanhã, dia 29, né, à noite, para me enviar então, só para lembrar então desse prazo que está acabando, para vocês enviarem a primeira versão, né, com aqueles itens que a gente já mencionou, do artigo / ensaio, né, que vocês estão fazendo como uma das avaliações da disciplina. Então, hoje a gente vai falar sobre as teorias interacionista, estruturalista e também construcionista. Acabou faltando ali as teorias construcionistas. E aí eu acabei incluindo hoje, né? E aí a gente ganha o dia 13 ali para abordar outros assuntos relacionados às teorias, além de eu poder mencionar outros pontos que eu posso perceber nessa primeira versão do trabalho de vocês, né, para comentar. Então, porque elas se relacionam, né? Então ia acabar ficando separado essas três perspectivas, né, que se relacionam. Então, uma pequena alteração então que a gente está fazendo em relação ao nosso plano de ensino. Então, aí no dia 6 de outubro, a gente fala sobre a noção crítica do acontecimento e a construção do acontecimento, né, se relaciona a uma continuidade, então um pouco do que a gente vai falar de teoria construcionista. E aí a gente ganha esse dia 13, né, para também trazer materiais complementares, né, relacionados às teorias e comentar mais sobre o artigo, ensaio, né, que vocês vão ter entregue já. E aí a gente segue depois, né, com outras temáticas, e aí a gente encerra lá no dia 17 de novembro. Bom, então, falando sobre o conteúdo, né, já que a gente está incluindo 3 itens para falar hoje, o livro do Nelson Traquina, o Teorias de Jornalismo, volume 1, é uma referência, né, que traz essas 3 perspectivas bem separadamente, né, mas nessa sequência mesmo, essas 3 teorias. E eu vou colocar também para vocês, esquecendo até de mencionar, além dos slides do vídeo, um texto, então, que é um artigo publicado pelo professor Gadini, que é também uma referência em termos de estudos teóricos do jornalismo. Ele é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? E ele traz esse artigo que foi publicado pela revista da FAMECOS, né, da PUC aqui do Rio Grande do Sul, em busca de uma teoria construcionista do jornalismo contemporâneo, a notícia entre uma forma singular de conhecimento e um mecanismo de construção social da realidade. Então tem vários aspectos importantes, porque além de trazer essa perspectiva teórica para a segunda década aí do século XXI, ele também faz essa revisão, né, dos principais autores, de outros autores que falam sobre tanto brasileiros quanto outros, né, o próprio Traquina, enfim, que abordam, né, a teoria construcionista. Então é um texto bem interessante, é um texto bom de ser lido também, para vocês já pegarem esse estilo de artigo, né, de artigo acadêmico, para produzir os próprios artigos ou ensaios de vocês. E também depois, como eu sempre falo, né, quando vocês forem fazer o TCC de vocês, quanto mais vocês tiverem lido textos acadêmicos, mais facilidade vocês vão ter para escrever depois o texto de vocês, seja monografia ou seja um projeto experimental, mas que vocês também vão ter que produzir o relatório, né, que é um texto acadêmico. Então, a gente começa justamente pelas teorias construcionistas, né, que o Traquina vai fazer e o Gadini também, né, no texto dele, mas aqui ficando na perspectiva do Nelson Traquina,
essa história, né, das teorias construcionistas, que essa perspectiva começa a ser pensada a partir dos anos 70, né, e ela surge em parte como uma oposição àquelas perspectivas de teoria do espelho, né, de que os meios de comunicação, a produção do conteúdo jornalístico seria um reflexo da realidade, né, com conceitos de objetividade, etc. Então, é uma perspectiva que vê o outro lado, né, vê a produção também como sendo uma produção que constrói, ajuda a construir a sociedade, né? Então, os pesquisadores eles vão para o campo da produção, né, e fazem também essa observação em relação aos jornalistas, né? Então, é aquilo que a gente sempre menciona em relação à pesquisa, às metodologias, etc., que no caso de vocês até podem optar por essa versão mais ensaística, mas essas teorias que a gente trabalha, elas são produzidas a partir de estudo de objetos, de análise, de observação, né? Então não é um texto como a gente conhece no jornalismo, não é um texto opinativo, né? Então são constatações, né, feitas a partir de métodos pré-estabelecidos que foram utilizados, né, para essas pesquisas. Então, apesar de que, né, muitas vezes tenta se questionar e colocar algumas dessas pesquisas num campo quase que opinativo, né, na verdade, são pesquisas de cunho científico, então, em que são aplicados métodos consolidados para se fazer essas inferências, né, sobre esses temas, no caso relacionado ao jornalismo, né? Então, como eu comentei, é uma perspectiva que ela rejeita, né, a teoria do espelho, e que observa as notícias como narrativas, né? A gente até vê em estudos literários, que é uma disciplina optativa que eu ministro tanto 1 quanto 2, a análise da narrativa. Tem o livro do Luiz Gonzaga Mota, né? Análise crítica da narrativa, que prevê a análise da narrativa como um método para se analisar, então, narrativas publicadas nos meios de comunicação, mas, claro, a gente puxa aqui para o jornalismo. Então, as teorias construcionistas elas vão observar essa narrativa do conteúdo jornalístico como algo que vai ajudar, então, a construir essa realidade, algo que vai ser agregado nessa construção da realidade e das próprias sociedades, então, né? Então, tem como paradigma o contar histórias iria contra os princípios ideológicos do jornalismo, né? Histórias no sentido que hoje se é optativo, mas o histórias com E, né? Histórias ficcionais, iria contra os princípios ideológicos do jornalismo, indicados pela teoria do espelho, né? Então, se considera aquilo que a gente fala até em produção da notícia, né? Aquelas parênteses que são feitas em relação a conceitos de objetividade, imparcialidade, etc., em que ideologicamente no jornalismo se busca esses conceitos, mas que há, de certa forma, um consenso contemporâneo de que é um objetivo utópico, né? Impossível de ser alcançado na sua plenitude. Então, se tenta chegar o mais próximo possível, né? Mas, de certa forma, essa constatação já põe por terra, né, digamos assim, uma perspectiva 100% certa do que seria previsto pela teoria do espelho. Então, as teorias construcionistas vão considerar as notícias como produções feitas por pessoas que vão atuar em um sistema cultural, né, além da questão das organizações, etc. Então, essa produção ela vai ter toda essa influência, né, que eu já comentei aqui desde os primeiros vídeos, né, de que o jornalista ele
ele tem todas essas influências, tem a influência da cultura profissional, que a gente já falou, né? Tem a influência daquelas influências previstas lá pela teoria organizacional, mas também tem essas influências de formação do sujeito e também culturais, né? Da região onde ele está inserido, enfim, né? Das relações dele com a sociedade, com os produtos culturais, etc. Então, leva em consideração todos esses elementos, né? Então, as notícias são produzidas por pessoas que estão atuando em um sistema cultural. E desta teoria emergem outras duas, né? Que por isso que eu puxei esse tópico das teorias construcionistas para esse vídeo de hoje, né? Porque, como eu falei, estão interligados. Destas teorias emergem duas, que são justamente a estruturalista e a interacionista, né, que são diferentes e complementares ao mesmo tempo. Então, por isso que foi puxado esse tema para as teorias construcionistas para o vídeo de hoje. Então, a primeira teoria é estruturalista, que ela vai reconhecer essa autonomia relativa do jornalista, que é essa autonomia que a gente destacou lá na teoria organizacional, de que é uma autonomia relativa, porque não depende só da vontade dele ou só daquilo que o jornalista observou, tem outros elementos, tem a cultura organizacional da empresa, tem, às vezes, o diretor do jornal, tem o anunciante, tem o grupo político que sustenta, às vezes, o veículo, enfim, tudo aquilo que a gente já comentou aqui. O jornalista não está apenas dentro da organização, mas em uma sociedade, em uma comunidade profissional também, né? E as notícias são um produto social resultante de vários fatores, né? Então, aqui são destacados 3 fatores principais, né? Que vai estar inserido, então, dentro da perspectiva da teoria estruturalista, que é a organização burocrática dos meios de comunicação, então considerando, claro, fora as assessorias de órgãos públicos, etc., ou, enfim, páginas, né? Mesmo assim vai ter a questão burocrática também, organizacional, mas nos veículos de comunicação, sob a perspectiva de que são empresas, né? Então vão ter suas normas, o jornalista vai estar contratado, então vai haver uma série de fatores, vai ter carga horária a cumprir, né? Então tem todo esse processo, né, de que o jornalismo, a produção jornalística não é algo completamente independente, né? Vai estar sendo levado ao público através de uma organização, seja ela pública ou privada. A estrutura dos valores notícias e a ideologia profissional dos jornalistas, né? Então, considerando que mesmo não havendo a obrigatoriedade do diploma, né, a grande maioria das grandes empresas e das empresas contratam jornalistas formados, né, então que cursaram, né, o curso de jornalismo e que trazem então consigo também esses conceitos que a gente acaba vendo muitas vezes na teoria mesmo, em outras disciplinas como ética, etc. Então, o próprio Código de Ética dos Jornalistas, que até sugiro que vocês também leiam, vai estar, né? O jornalista vai trazer com ele, né, esses valores que foram aprendidos na universidade, em cursos, em leituras de livros sobre jornalismo, observando outras produções, etc, etc, etc. Um momento de construção da notícia que envolve um processo de identificação e contextualização, então mapas culturais do mundo social. Aqui o Nelson Traquina cita o Hall, né? Então, na página 177 do livro dele, em que ele vai dizer justamente isso: este processo, a identificação e a contextualização, é um dos mais importantes, através do qual os acontecimentos são tornados significativos pelos mídia. Um acontecimento só faz sentido se puder colocar no âmbito de conhecidas identificações sociais e culturais. Então, o conteúdo, né, ele vai fazer sentido conforme ele vai estar inserido em uma determinada sociedade, né, culturalmente falando. Então,
vai ter essa relação, né, do dar o sentido ao texto, né, estando em determinado local. Eu cito como exemplo essa questão cultural e até que se relaciona com questões políticas geográficas, o jornal de San Diego, que eu visitei em 2014, em que se tinha, na época eu tinha visitado também o Chicago Tribune nos Estados Unidos, enfim, aqui a gente já conhece as estruturas, e mesmo aqui eu não conhecia essa editoria especificamente, porque San Diego é uma cidade que fica na fronteira com o México, né, uma das fronteiras, se não me engano, até a mais movimentada, não sei se do mundo, mas dos Estados Unidos. E eles têm uma editoria específica, né, que é a questão da fronteira. Então, é algo que, para em outras cidades, mesmo dentro dos Estados Unidos, não faria talvez tanto sentido, né, numa cidade lá em Denver, no Colorado, fica mais central, ou em outras mais ao norte, mas também mais oeste, mas de certa forma não tão perto de fronteiras, né? Não faria tanto sentido, por exemplo. Então, lá faz sentido. Então, porque aquela cultura, geograficamente falando, a questão da fronteira é algo que as pessoas estão se relacionando diariamente, né? Então, claro, tem questões mais visíveis, né? Pegar a cultura oriental e ocidental, né? Vão se ter diversas diferenças. E aí se tem essa perspectiva também vai se trabalhar com os definidores primários, né, opiniões legitimadas, né, os definidores primários têm certo poder por apresentar uma interpretação primária sobre a questão. Então, aquelas fontes que são consultadas, né, geralmente que são as autoridades em determinado assunto, ou por ocupar um cargo importante, ou por ser especialista, né, então são essas opiniões que legitimam então essa construção, né, dos acontecimentos, e o jornalista fica em posição subordinada, de certa forma, a essas fontes, né, porque ele recorre ao especialista, ao sujeito que ocupa um cargo importante naquela área, e ele, de certa forma, fica à mercê, né, de acreditar na versão daquela fonte, né, nem sempre ele vai ter a possibilidade de fazer essa checagem. Então, prevê essa subordinação. E então, os veículos eles repetiriam então, essa ideologia dominante, né, da sociedade em que está inserido. A teoria interacionista, por outro lado, né, aborda os jornalistas vivem sob a tirania, vai levar em consideração o fator tempo. Né? Então, o desafio é elaborar um produto final, a notícia, o telejornal, a necessidade de haver notícias, etc. O trabalho jornalístico é uma atividade prática e cotidiana orientada para cumprir as horas do fechamento, então vai estar muito relacionada, né, vai se relacionar, né, com outras teorias que a gente viu aqui, com o próprio newsmaking, né? Os acontecimentos, as notícias, então, podem surgir em qualquer parte, em qualquer momento, e as empresas tentam organizar essa imprevisibilidade, que aí entra nas rotinas de produção, etc., que por mais que o jornalista muitas vezes ele não pode chegar num dia e acontecer tudo diferente, como o caso, talvez, um dos mais emblemáticos da história contemporânea, o 11 de setembro, que caiu tudo por terra abaixo no mundo inteiro em relação às pautas, todo mundo derrubaram as pautas que tinham para abordar esse assunto. Mas mesmo assim, né, o jornalista, se ele trabalha numa editoria específica de um jornal médio, né, em que ele ficou o dia inteiro no jornal, no outro dia ele já sabe, tendo em mente, né, pautas em que isso não vai acontecer, mesmo em editorias em que o imprevisível é mais comum, como segurança, mas mesmo assim, né, eu já trabalhei como jornalista na editoria de segurança, polícia, enfim, os veículos mudam o nome da editoria. Mas, claro, né, tu vai ter aquela questão dos boletins de ocorrência, o que aconteceu nas últimas 24 horas, etc. Mas tu já vai sempre imaginando pautas que, caso, né, não aconteça nada que venha a ser notícia, né, tu pode trabalhar em cima delas, como levantamentos, dados, índices, etc., que podem ser explorados. Né? Então, aquelas pautas mais frias. Vamos adiante. 3 estratégias de Tuchman sobre espaço: a territorialidade geográfica, né, que é a proximidade, a especialização organizacional
e a especialização de temas, né? Então, as editorias. As empresas tentam organizar o tempo, agenda, previsões, né? Feriados. Às vezes acontece vai ter feriadão de carnaval, né? Aí mesmo que até não se confirme, mas, por exemplo, a incidência de acidentes de trânsito, né? Então, é uma época do ano que geralmente dá um número maior. Então, mas mesmo que dê menos, pode se tornar notícia justamente pela redução, de repente, de um ano comparado ao outro, a mesma época do ano em outros anos, em relação à média do período, etc. Então, as notícias priorizam o acontecimento e não as problemáticas, né? Então, a teoria interacionista, né, vai trabalhar com essa perspectiva. E notícias a partir de um processo interativo com diversos agentes sociais que estão em constante negociação. E aí a gente chega então na diferença entre essas duas teorias, a estruturalista e a interacionista, né? Que, conforme a gente abordou, as duas fazem parte lá da teoria construcionista, mas cada uma tem uma perspectiva, né? Enquanto a estruturalista vai ter essa reflexão talvez um pouco mais crítica, né? Vai considerar a organização burocrática, a estrutura dos valores notícias e o momento da construção da notícia que envolve o processo de identificação e contextualizações. A interacionista vai ficar muito mais até nessa... E aí se relaciona até com a crítica que o Bourdieu faz sobre a atividade jornalística sobre a televisão, que é o fast thinking, né? Que é tem que ter que pensar rápido, então muitas vezes cobrindo um evento após o outro, uma notícia após a outra, sem ter muito tempo de refletir. E aí isso, né, facilita também com que muitas vezes se replique, né, o status quo dominante e também e às vezes os clichês, né? Ele coloca até essa crítica de que o jornalista muitas vezes pensa por clichês porque é mais fácil, né? Então acaba muitas vezes se tornando um próprio reprodutor, né, de clichês. E claro, aí pensando hoje contemporaneamente com as redes sociais, com as fake news, etc., né, os clichês, os lugares comuns, os ditados antigos, né, que são fáceis de ser entendido, em que se reduz às vezes um problema super complexo em um meme, em uma frase curta, é facilmente entendido pelas pessoas e tende a ser compartilhado, né, a ser levado adiante, enfim. Então, enquanto que, né, até o espaço acadêmico, enfim, a pesquisa tem uma possibilidade maior de reflexão, de ir mais a fundo e de dizer que não é bem assim. E que no jornalismo esse ir além, né, às vezes é desenvolvido lá pela grande reportagem ou por veículos que investem em grande reportagem, nos próprios livros de reportagem e por aí afora. Então, voltando à questão da diferença entre as teorias estruturalista e interacionista, né, o Traquina vai colocar então que enquanto a teoria estruturalista vê o resultado entre uma das chamadas equipes grandes da primeira divisão e uma da terceira divisão como pré-determinado, para a teoria interacionista é preciso jogar o jogo porque às vezes os grandes perdem, né? Então ele faz essa comparação com o futebol, né? O Nelson Traquina, autor português, né? Então, e também vale outro ponto que vale a pena destacar é que essas teorias e essas especificamente que a gente está falando hoje, claro, elas permitem que a gente observe os conteúdos jornalísticos, né? As produções jornalísticas a partir dessas perspectivas, mas vocês estão vendo, né, o surgimento de muitas delas acontecendo geralmente ou na Europa ou Estados Unidos, né, sendo trabalhado aqui no Brasil por autores locais, mas também por autores de outros países, como o Nelson Traquina português e outros autores também latino-americanos e de outros países, né? Mas são teorias que geralmente surgiram, né, no contexto europeu e americano.
né? Então, são e que chegam aqui, claro, sempre importante, por isso também tem o texto do Gadini, porque às vezes se tem algumas diferenças, né, em relação a alguns pontos praticados do jornalismo praticado na Europa e Estados Unidos em relação ao jornalismo latino-americano, e aí, claro, aí já dialoga com a disciplina de temas latino-americanos. Eu acabei ministrando, não me recordo agora, acho que foi nos primeiros semestres de 2020, né? Agora está o professor Cadré, voltou a assumir, de repente alguns de vocês já fizeram com ele anteriormente, mas que a gente vê, né, o posicionamento do Brasil, né, em relação muitas vezes a um distanciamento em relação aos outros países, né, especificamente da América do Sul, pela questão da língua, né, por o Brasil ser o único que trabalha, que né, tem como idioma oficial a língua portuguesa, enquanto os outros têm a língua espanhola. Então, dentro do próprio contexto latino-americano, há ainda uma diferenciação em relação ao próprio Brasil, né? Apesar de que, como eu falei, essas teorias, né, quando a gente participa de congressos, etc., elas são de conhecimento geral, né, nos países ocidentais de um modo geral. Então, esses são alguns conceitos básicos assim que é importante vocês terem em mente. Vocês podem utilizar nos próprios ensaios e artigos de vocês a perspectiva construcionista. E como eu falei, né, desde o início, a maioria dessas teorias, de maneira geral, não só essas que a gente comentou hoje, nem sempre elas vão ser excludentes, né? Nem sempre uma vai excluir a outra. Agora, claro, se vocês optarem pela perspectiva construcionista, aí sim, ela surge como uma perspectiva antagonista da teoria do espelho. Mas, em muitos casos, há essa possibilidade delas, de se pensar até em convergências, né, entre algumas das teorias que a gente está vendo. Então, e aí, claro, como eu falei, como a gente está, alguns pontos a gente ainda não viu, então se eu pegar essa primeira versão dos artigos de vocês e eu ver de repente que é algo muito relacionado a um ponto que a gente ainda não viu, eu vou fazer essa sugestão para vocês, né, quando eu retornar os trabalhos que vocês estão enviando. Então, a gente vai falar, por exemplo, ainda sobre teóricos do jornalismo brasileiro, né, teorias de jornalismo na contemporaneidade, perspectivas da era digital, e parresia e jornalismo, né, que é uma discussão que a gente aborda a fala franca, né, no jornalismo a partir de um conceito surgido lá na Grécia Antiga, enfim. Se eu perceber, por exemplo, que algum de vocês pegou algo em que esses pontos que não foram trabalhados ainda vai ajudar, eu antecipo, no caso com aquele grupo, claro, depois eu passo para todos, né, todo mundo vai ver todos os conteúdos, mas se for o caso de utilizar alguma dessas teorias que a gente ainda não viu, eu vou fazer essa menção quando eu retornar para vocês, já que nessa primeira versão está explicitado, né, os pontos mais básicos e principalmente o tema, né, que vocês escolheram para fazer o ensaio ou o artigo. Então, por hoje é isso, né? Na próxima semana a gente dá sequência com o conteúdo e só reforçando, então, eu vou colocar além do vídeo, né, os slides que tem de certa forma um resumo do que foi falado, e o texto do Sérgio Luiz Gadini, né, que ele traz também essa recuperação de vários dos autores que abordam as teorias construcionistas, né? Então é interessante que vocês leiam, e ele fala também na perspectiva contemporânea, como, né, vocês podem perceber pelo próprio título do artigo. Tá bom? Então, um abraço, fiquem bem e até a próxima semana. Qualquer dúvida que tiverem também sempre podem me escrever. Um abraço e até a próxima semana.